pouco. É verdade. Olha, sextou, mas tem gente lá em Brasília, tipo governador do Distrito Federal, que não está curtindo esse dia que geralmente a gente gosta. Não, Brasília tem que ser Rivotril em carro-pipa daqui por diante, né? Porque é o tipo de escândalo que mexe com muita gente. Você pegar, tem num leque mais amplo, tem de empresa de marmita que servia ali no mundo da Faria Lima ao governador de Brasília, ao governador do Rio, Cláudio Castro. Tem um tal de um cunhado aí, aliás, escrevi sobre ele hoje no site do ICL, na perspectiva de Nelson Rodrigues, já que é um cunhado. Tem um cunhado do Vorcaro, que é o maior doador da campanha, tanto do Tarcísio quanto do Bolsonaro. Então, é um escândalo de uma proporção gigantesca. Tem que tomar muito calmante nesse final de semana, todo mundo. Não, e é uma loucura, Chico, porque todos os dias a gente ouve 3, 4 notícias, assim, um novo caminho, uma nova descoberta, novos encontros. Onde é que vai parar esse poço? Tem fundo, Chico? Acho que não. É muita ramificação, né? Eu falei desses personagens menores, né? Porque aí tem garota de programa, tem de tudo, né? É um escândalo. Se você quiser, não, vou pegar só pelo aspecto moral de família, vou pegar pelo aspecto do grande rombo, da grande fraude, vou tomar pelos funcionários públicos estaduais que podem ser prejudicados, como essa gente que investiu no Banco Master, como o governador Cláudio Castro, como o governo do Amazonas, como várias prefeituras aqui no interior de São Paulo. Então, é muita gente envolvida. E a gente vai trazer todos os detalhes aí desses novos capítulos, desse seriado. Se for novela, são episódios, mas se for seriado, são episódios, né? Eu acho que é Família Sopranos. Família Sopranos. 6 temporadas, 70 e poucos capítulos. Obrigada. Ou episódios. Resumiu. Vamos lá, gente, porque pela primeira vez hoje o presidente Lula comentou as investigações sobre o Banco Master. A fala aconteceu durante a cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Maceió. Lula classificou o esquema como um golpe bilionário e criticou quem defende Daniel Vorcaro. Vamos ver. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe, e quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. É a primeira vez que o presidente Lula se manifesta sobre esse escândalo que a gente está conhecendo agora, né? Cada dia com um novo capítulo. Agora é importante também, né? Que o presidente é importante, até para separar, né? Ó. Não é mais um escândalo, não mexe com o meu lado, não venha para cá, que é um escândalo que pega ali o centrão, a extrema-direita, e aí ele já se vacina, né? Aplica uma vacina ali para preventiva, para dizer, ó, o escândalo é do lado do outro, tá? Mais com a oposição, sabe? Então é uma fala ali com ares de vacina, digamos assim. Pois é. Vamos chamar nosso colega Luiz Costa Pinto para participar do N2 conosco nesta sexta-feira. Oi, Luiz, tudo bom? Seja bem-vindo. E o presidente Lula se manifestou aí sobre este caso do Banco Master, que todos os dias a gente tem trazido novidades e novidades e novidades. Não sei se tem fim essa história, Luiz. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Ô, Roberta, tudo bem? Chico, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Né? Não é todos os dias tem novidades. A cada 2 horas tem novidades. Né? Nos últimos dias são muitas novidades. Esse pronunciamento do presidente Lula, eu acho que ele é salutar por ter ocorrido em Maceió. E justamente hoje, quando estava ocorrendo no Rio de Janeiro uma operação contra a Rio Previdência, que comprou R$ 1 bilhão em títulos do Banco Master,
quando o banco já estava quebrado e precisando se capitalizar numa operação suspeita. Mas a Prefeitura de Maceió, que é administrada pelo JHC, o João Henrique Caldas, que é aliado do Arthur Lira, que também é de Alagoas, e é muito amigo e foi um abre-alas do Daniel Worcaro em Brasília. Então, Chico, esse pronunciamento se deu em Maceió e eu acho que havia recados ali, tá? Porque a Maceió Previdência precisa dizer por que é que aplicou 170 milhões de reais em fundos do Banco Master, administrado pela liquidada operadora REAG, e o Arthur Lira surge hoje, numa dessas notícias, como tendo sido o político que ajudou o presidente da Câmara, Hugo Mota, de quem ele é aliado, e padrinho político, a criar uma emenda master, né? Obrigando que o orçamento da União invista 9 bilhões de reais em fundos de recuperação de carbono, né, numa operadora de recuperação de carbono que está situada no Amazonas, cujo controlador é o Henrique Worcaro, pai do Daniel Worcaro. Então, o presidente Lula não falou à toa em tudo isso em Maceió. Pô, perfeito, Lula, porque eu citei aqui o Rio de Janeiro, citei Amazonas, esqueci o Amapá, esqueci a cidade e a prefeitura de Maceió, que também foi no embalo do Daniel Worcaro do Banco Master. O recado é esse. E essa parte dessa dinheirama toda para crédito de carbono, o que me admira é o amor que essa gente passou a ter do dia para a noite, a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, ao combate à crise climática. De repente virou todo mundo verde até a medula. Uhum. Eu não sabia que o Arthur Lira era tão assim a favor dessa causa, Lula. Mas parece que esses 9 bilhões atraiu muita gente para virar assim, para a bandeira ecológica da noite para o dia. Impressionante, né, Lula? E quando nunca foi, né? Nunca, jamais. Nunca foi. Ele tem, inclusive, acusações de degradação ambiental nas suas casas de praia e nas suas fazendas, lá em Vertentes. Você sabe que ele é fazendeiro, ele é de Alagoas, mas a fazenda dele na bacia leiteira ali de Pernambuco e Alagoas é em Vertentes, em Pernambuco, né? Pois é. Exato. Ele tem uma propriedade lá e promove vaquejadas na área, que é o esporte predileto dele, né? Nossa, falar de Maceió, né? Uma cidade tão castigada quando a gente fala em devastação ambiental. Maceió sofre na mão dessa gente. Exatamente. Olha só, a oposição protocolou hoje 2 pedidos de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Um pedido é do PSB, junto com o Cidadania, e outro é do PSOL. As iniciativas ocorrem após novos desdobramentos do escândalo envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília, incluindo a declaração do banqueiro Daniel Worcaro de que teria tratado diretamente com o governador as operações que resultaram em transações fraudulentas entre as duas instituições. O governador disse que esteve na casa do banqueiro, mas que não falou do assunto, Lula. E aí temos 2 versões, né? Ele esteve na casa do banqueiro e não falou sobre o assunto, já Daniel fala que falou sobre o assunto com o Ibanez. E aí? Olha só, estes pedidos de impeachment, a tendência é que eles não deem nada, tá? A tendência, porque eles vão tramitar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é a Assembleia Legislativa que tem aqui, a gente chama de Câmara Legislativa. E o governo do Distrito Federal tem uma extensa maioria, né, entre os 24 deputados distritais da Câmara Legislativa. Porém, para vocês terem uma ideia, o presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz, que é do MDB, ele mora
numa casa grilada há mais de 20 anos, um terreno que pertence à Companhia de Águas e Esgotos do Distrito Federal, a CAESB. E ele construiu uma mansão nesse terreno que é público, nunca pagou IPTU por isso e não sai de lá. Então, vocês terem uma ideia do que é essa política local em Brasília. Eu sempre falo que Brasília é, na verdade, ela é uma Suécia no seu plano piloto, né? No plano piloto, ou no plano original da cidade, mas nos arredores, nas cercanias de Brasília, a gente tem aqui um faroeste caboclo, né? Como definiu, inclusive, Renato Russo na sua música. Então, essa é a política de Brasília, né? E por isso que eu acho que na Câmara Legislativa é bom que haja, né, esse pedido de impeachment, é natural que a resistência se dê por aí, agora na prática não vai dar em nada. Só que o Ibanez entrou de maneira definitiva nesse caso, definitiva, e pode estar sendo levado a um encerramento precoce da sua carreira política curta. O Ibanez só se tornou político há 8 anos, quando decidiu sair da OAB, da presidência da OAB do Distrito Federal, para disputar o governo do Distrito Federal como um outsider da política e ligado a essa área jurídica, né? Mas ele está tendo patrimônio político dilapidado por isso, porque ele está sendo reconhecido hoje como o homem que quebrou o Banco Regional de Brasília, o BRB, que era, até a ascensão dele, né, no governo do Distrito Federal, era um dos últimos remanescentes dos bancos de unidades da federação públicos, né, que tinham uma certa estrutura financeira. E a revelação que o Daniel Vorcaro fez no depoimento que ele deu, dia 30 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal, de que ele encontrou 4 vezes com o Ibanez, uma das vezes um almoço na casa dele, conversando sobre o banco, sobre a venda do banco ao BRB, isso destruiu, desmontou a defesa jurídica e política do Ibanez Rocha. Eu conversei com o advogado do Ibanez, que é também o advogado do Paulo Henrique Costa. Está no exterior, de férias. Ele não sabia do teor dessas revelações e não sabia dessa entrevista esdrúxula que o Ibanez deu, se defendendo hoje, que foi uma entrevista tão de última hora que ele confessa: eu não sabia de nada, eu não sabia o que é que estava comprando, o que é que estava vendendo, não sabia o que é que estava fazendo. Ele falou isso, né? O advogado dele e do Paulo Henrique não sabia dessa entrevista. Quando foi avisado, ele disse: eu vou ter que voltar, né? Porque tenho que tomar pé do que é que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? O Ibanez está colocando toda a culpa no colo do Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB. Mas o Paulo Henrique Costa não vai, ele é funcionário de carreira do Banco Central, ele já está com a carreira destruída, a carreira técnica destruída, ele fez operações, no mínimo, muito arriscadas, eu te falo, operações muito suspeitas, aí a expressão é minha, com o Daniel Vorcaro, com a operadora Reag, com o Banco Master, e hoje eles tentaram colocar uma granada no colo do diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Aquino, e essa colocação o Banco Central não segurou. O Banco Central fez uma nota técnica revelando em que pé se deu essa negociação com o Banco Master e defendendo de maneira apropriada o Ailton Aquino. Então, estamos nessa situação. O Ibanez provavelmente não vai ser impedido, né, por esses pedidos da oposição, porque ele tem maioria ampla, mas ele está politicamente exposto, ele não tem defesa jurídica razoável, e os dados que estão sendo revelados estão deixando o Ibanez absolutamente
com as calças na mão. Essa aplicação dele aí, né, de que não sabia nem Ele o é tema rei da conversa. Terceirização, o Ibanez, porque foi assim em 8 de janeiro também, lembra? Boa, bem lembrado, Roberto. Sim, Bem ele é o lembrado. rei da terceirização. Bem lembrado. Esse é o segundo episódio em que ele culpa outra Que ele pessoa mete- que ele e mete- ele não sabia de nada. Que ele mete o louco, como Que ele é diz mal no popular, né? informado. Assim, ele está repetindo a mesma estratégia que fez ele ser afastado, inclusive, logo depois. Não, ele dá uma de maluco, né? Ele vou aplicar essa, ver se passa. Não sabia o teor da conversa, o que era, que negócio era. Aí não dá. Agora, Lula, o Paulo Henrique Ele estava Costa... comprando 12 bilhões Sim, de reais em títulos e Só dizer isso. que não sabia o que é que estava fazendo. Só isso. 12 bilhões de reais. Né? Só isso. Agora, o Paulo Henrique Costa segura essa bucha pro Ibanez ou vai para a defesa dele ignorando... Não segura. né? E aí, assim, Chico, até parece que é uma conjunção astral infernal que tudo leva a mostrar que o nosso Cícero Dias estava correto. Eu vi o mundo começar e ele começou no Recife, né? O Paulo Henrique Costa é pernambucano também, tá? Chico, ainda tem isso, né? E o Paulo Henrique Costa é uma figura extremamente arrogante, tá? Ele se sentia dono do empresariado do Distrito Federal enquanto presidia o BRB. Ele criou muitos amigos de ocasião, mas criou muitos inimigos políticos, inclusive na base do Ibanez Rocha. E ele se sentia tão poderoso que ele destratava a vice-governadora, a Celina Leão, que o odeia, né? E a Celina Leão é que será a candidata da base. E a Celina Leão, como de fato... Nesse caso, com o Paulo Henrique Costa, né, ela não teve nenhum ponto de contato porque os dois se odiavam, né? Ela está dizendo internamente que quer ver o Paulo Henrique completamente frito e esturricado sobre a mesa, sendo servido, né, aos investigadores. Então, eu acho que o Paulo Henrique Costa tem uma tendência muito grande a fazer uma delação, a entregar esse jogo político do Distrito Federal. Rapaz, está quente a parada. Tá quente. Vou trazer o Rio de Janeiro agora aqui para nossa conversa, tá? Porque o presidente e diretores do Rio Previdência, o regime próprio de previdência social do Rio de Janeiro, foram alvos hoje de buscas pela Polícia Federal dentro das investigações sobre o Banco Master. O Rio Previdência afirmou ter feito nos últimos anos aportes de quase R$ 1 bilhão em fundos do banco de Daniel Vorcaro. A PF considera que essas operações financeiras, supostamente irregulares, expuseram o patrimônio da autarquia, que é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários a 235 mil servidores, com aposentadorias e também pensões. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão. Um dos endereços foi a casa do presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes, que, segundo seu advogado, está de férias nos Estados Unidos. E a notícia de agora é que o presidente da Rio Previdência foi exonerado pelo governador Cláudio Castro. Notícia que saiu agora. Pô, agora ele vai exonerar? Esse tempo passou esse tempo todo. Era isso que Lula? eu achei que a Roberta ia dizer. A notícia de agora é que o Davis Marcon, né, que é um nome até interessantíssimo. Davis Marcon Antunes. Davis Marcon, né, ele estava sendo preso e deportado para o Brasil. Porque, na verdade, ele não viajou de férias. Ele fugiu dia 15 de janeiro, ele fugiu para os Estados Unidos. Então, tem que ser aberta uma busca, um alerta vermelho, né, da Interpol para repatriar esse Davis Marcon, porque ele limpou as contas pessoais antes de sair. Ele fugiu, é um desqualificado, colocado nesse cargo por outro desqualificado,
que é o governador Cláudio Castro, né, e fez uma operação de R$ 1 bilhão em fundos que não existiam, né, para capitalizar o Banco Master, operados pela operadora também liquidada REAG. Esse dinheiro sumiu, é dinheiro dos aposentados do estado do Rio de Janeiro, que estão há 10 anos sem correção das suas aposentadorias. Que tristeza. É inacreditável o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, e esse rombo vai ter que ser coberto com os cofres já dilapidados do estado do Rio de Janeiro. Então eu esperava, Roberta, que a notícia a essa altura, porque desde as 7h30 da manhã que a gente sabe que tem operação na Rio Previdência, né? Eu falei dela aqui no Desperta com o Fábio Panunzio. A gente está falando no encerramento no N2, né? Era que ele estava sendo deportado. Não, o governador Cláudio Castro não foi capaz de ter celeridade nesse assunto. É muito cara de pau, né? Agora que ele afasta o cara, ele sabia da fuga, sabia de tudo, afasta o cara hoje porque está foragido, está fora do país, inclusive. Né? Vamos continuar a falar do Master agora? Vamos para o STF, porque o ministro Dias Toffoli... Cada pena é uma galinha que vem, né? Então vamos continuar. Vamos continuar puxando as penosas. Vamos, coitadas das penosas. Coitadas das penosas. Vamos falar de Dias Toffoli, porque o ministro decidiu ser eloquente, segundo uma apuração, na verdade, da jornalista Daniela Lima, do UOL. Contatado por colegas do Supremo, ele mandou avisar que fica com o caso Master e disse que vai, abre aspas, hein? Apanhar o que tiver que apanhar e conduzir o caso com tranquilidade. Fecha aspas. Segundo a rejeição do pedido de afastamento dele do processo pela Procuradoria-Geral da República, o ministro também reforçou a mensagem, tá? E disse que o parecer de Paulo Gonet reafirma a regularidade na condução do caso. Na prática, Toffoli decidiu não arredar o pé. E a questão agora é a de defesa pessoal, da sua capacidade de conduzir um processo tão complexo e polêmico como esse que a gente está vendo do Banco Master. O ministro, inclusive, foi taxativo ao dizer a um aliado o seguinte: não vou abrir mão. Lula, ele não quer soltar. Mas eu vou te falar, eu até... essa matéria, esse texto da Daniela Lima, ele está apenas com a versão do Toffoli, que é realmente o que ele está falando para os amigos dele, para os aliados dele. Mas o Toffoli já perdeu completamente a condição de seguir com esse processo. O Toffoli não tem essa força para dizer isso que ele está dizendo. E já o ministro Luiz Edson Fachin está construindo a operação de descida desse caso, de volta para a Justiça Federal Criminal, aonde ele tinha origem. Nada justifica a manutenção desse caso no Supremo Tribunal Federal. E fazer com que ele desça é a saída mais honrosa mais honrosa para o Supremo e menos dolorosa para o Toffoli, porque é ele admitir que não tem por que o caso estar no foro privilegiado, porque aquilo que deu origem a essa subida para o foro privilegiado, a pedido da defesa do Daniel Vorcaro, não existe, que era um contrato que era apenas uma minuta de compra e venda de um lote de 1.000 alqueires em Trancoso, né, que seria comprado por um deputado do PL da Bahia, o João Carlos Bacelar. Sim. Esse contrato não existe. Então o ministro Fachin, que deu uma dura nota, uma nota que foi lida de maneira errada por muita gente, porque você tem que ler a nota do Fachin nas entrelinhas. E nas entrelinhas o Fachin até faz uma homenagem ao Toffoli, mas ele diz o seguinte: é o plenário do Supremo que vai decidir o que vai acontecer. Sim. E o plenário do Supremo vai decidir que o Toffoli tem que descer esse caso para a Justiça Federal, porque não há saída para o Supremo. E o que se fala hoje aqui em Brasília, depois dessa nota do ministro Fachin, é que esse consenso para a descida do caso já está sendo construído para que ocorra depois do Carnaval. Eu tenho a nota do Toffoli, do Fachin. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade
a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. E o STF não permitirá que isso aconteça. Está aí a nota, então, do presidente do STF. A nota inteira, o comunicado do Fachin inteiro é muito habilidoso. E eu acho que ele diz exatamente o que o Lula está dizendo. Ele constrói de maneira elegante ali toda essa saída. Vai para o plenário diz que o Bacelar, o tal deputado, não comprou o mesmo terreno, que não comprou, e desce, que era a única causa que mantinha a papelada toda na mão do Toffoli. O STF no Toffoli. Desce para lá, o Toffoli vai tomar um banho lá naquela represa feia dele lá, e fica tudo certo. Eu acho que vai ser a saída. Não, eu estou falando daquele resort, porque eu não sei o que aquele povo todo vai lá, só fazer negócio, porque o bicho é meio desajeitado, para o meu gosto, né, evidentemente. Mas e está resolvido. Então, o Fachin desenha de forma muito elegante essa saída que o Lula acabou de descrever. Eu acho que não tem outra. É isso, né, não Lula? Não tem outro caminho. Se porventura, na primeira instância, aparecer o nome de alguém com foro privilegiado, nesse caso, voltaria. Mas até agora, não temos, né? Isso. E outra, na íntegra da nota, como falou o Chico, na íntegra da nota, o ministro Fachin vai dando também o escopo de atuação do Banco Central. Ele deixa muito claro que quem tem a missão de zelar pelo sistema financeiro nacional é o Banco Central, que é o que está acontecendo. Então, quando descer, Roberta, o que é que vai acontecer? Você desce, você lima todo o processo, tudo que for fraude contábil, fraude bancária, fraude fiscal, vai ser processado aqui embaixo, na Justiça Federal Criminal, e se surgir alguém com foro privilegiado, você secciona o processo, leva lá para cima, sem comprometer as provas. Por quê? Todo esse rolo, toda essa confusão que está sendo feita por esse ativismo inapropriado de um ministro do Supremo no processo, ele pode, no futuro, comprometer as provas. Sim. E isso é uma tese da defesa, é uma tese que leva à anulação total de ações. A gente já viu isso acontecer aqui. E a gente já viu isso acontecer aqui por conta desses advogados que hoje são advogados do Vorcaro, como o Roberto Podewol. O Roberto Podewol é um dos que tem uma taxa de sucesso altíssima na questão de anulação de provas em meio de processos. O outro, meu amigo, mas tem essa taxa de sucesso também, que é o Pier Paolo Bottini, né? É muito eficaz para os seus clientes, continua na causa. O Valfrido Vardi saiu da causa, né? E o último deles, que continua com o Vorcaro, advogado de defesa, que é criminalista, que é um mestre nessa linha de anulação de provas, é o Marcelo Leonardo, lá de Minas. O Marcelo Leonardo surge como advogado nacional, de nome nacional, no episódio da ação penal 470, defendendo quem? O Marcos Valério. Sim. Né? Era o advogado do Marcos Valério, agora é o advogado do Vorcaro. Marcos Valério e Vorcaro são personagens dessa zona cinzenta de Minas Gerais, da economia de Minas Gerais. Lula, gostei aí. desse visual de sexta-feira. Ontem você estava pomposo, todo chique aqui no N2, mas esse look casual tá muito bem, viu? Sintonizado. Olha, porque eu tô cansado. Eu ontem participei da live, né, da Liberta, da pesquisa, então fiquei aqui até 10h30 da noite. Né? Hoje voltei para o Desperta, às 7 da manhã estava aqui de volta, né? Então eu precisava precisava de um sextou. É né? isso. Boa, garoto. Sextou pra você, ó. Vou falar de novo. Sextou, tá liberado. Um Olha, beijo. e recomendo o artigo não, a crônica
Nelson Rodriguiana, do Chico Sá, sobre esse caso Vorcaro, a nutricionista, a marmita, o Feed Me Up, né? E o que é que ela falava mais era... Ah, sim, ela que admite no papel, na causa, quando pergunta assim, você é o quê? Ela fala, eu sou uma sugar baby. Exatamente. Né? Então isso é fantástico. Que para o Nelson Rodrigues seria apenas, no tempo dele, uma teuda e manteúda. Como se dizia antigamente. Manteúda e manteúda, né? E aí a gente vindo para o campo semântico de O Agente Secreto, é aquela cena do sogro, né? Do Marcelo, perguntando para o Marcelo, você raparigou? Exatamente. Aí ele não responde. Você raparigou? Ele não responde. Aí depois de um tempo, o Wagner Moura fala, rapariguei sim, rapariguei. Tradução... Aí o Chico fica para explicar o que é raparigar. Tradução perfeita. Vou deixar isso para o final do programa. Obrigado, querido. Vou deixar o rapariguei para o final do programa, tá bom? O rapariguei a gente junta com a Jurubeba logo mais. Deixa para daqui a pouquinho. Beijo, Lula.